André, cara, a primeira pergunta é a seguinte, cara, você faz parte, né, do movimento nacional, né, um movimento nacional de favelas e periferias. Eu queria que você falasse um pouquinho para mim da sua história, né, e de como que você entrou nesse movimento, o que te fez se sentir parte ou querer fazer parte do movimento. Isso é interessante, boa pergunta. Bem, meu nome é André Constantini, mas na verdade meu nome verdadeiro não é esse, meu nome verdadeiro é André Luiz Abreu de Souza, meu nome de batismo e meu nome de registro. Eu nasci em 12 de dezembro de 1976, no Instituto Figueira Fernandes, no bairro do Flamengo. Nasci às 6 horas da manhã, né, no despertar da alvorada, talvez seja por isso que eu seja tão impetuoso e tão ansioso. Minha mãe é a Neide Aparecida Abreu de Souza, meu pai já falecido, infelizmente, ele ingressou no mundo do varejo de drogas e foi assassinado em 1992 pelos seus comparsas na favela do Vidigal, que é controlada atualmente pelo Comando Vermelho e também controlava a favela do Vidigal na época em que meu pai fez parte do varejo de drogas na favela do Vidigal. E depois do assassinato do meu pai, isso mexeu comigo muito psicologicamente, me abalou interiormente. E aí minha mãe já era obreira da Igreja Universal do Reino de Deus. E naquele momento de desesperança, de desespero, de agonia, de muita dor, meu pai foi assassinado com 38 anos de idade. Veja bem, eu já tenho 44, meu pai morreu bem jovem. Então, naquele momento de desesperança e de dor, a porta que encontrava-se aberta foi a porta da Igreja Universal. Minha mãe já era obreira por cerca de 10 ou 15 anos. Eu entrei na Igreja Universal, me dediquei, me esmerei, como eu faço em tudo aquilo que eu me empenho, né? Tudo aquilo que eu acredito. E aí eu me tornei um pastor evangélico da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu acho que essa é a primeira pontuação que eu queria realizar aqui com aqueles que nos prestigiam, com a sua grande audiência. Nas favelas e nas periferias, quando um favelado, um negro, passa por qualquer problema, seja de que ordem for, seja na ordem financeira, na ordem sentimental, familiar, seja na ordem econômica, existem 4 portas escancaradas dentro desses territórios para recebê-los e para acolhê-los no momento de dor e de desesperança. Qual é a primeira porta? A porta das drogas lícitas e das drogas ilícitas, porque às vezes as drogas lícitas, as drogas legalizadas, causam mais transtorno e causam mais destruição nas famílias que residem nas favelas e nas periferias do que as drogas ilícitas, porque a pobreza e a miséria lá, às vezes, é tamanha que essas pessoas não têm nem recurso financeiro para utilizar-se das drogas ilícitas, mas todo mundo tem 50 centavos, 30 centavos para tomar uma dose de cachaça, e nós sabemos o estrago que o álcool faz na vida de uma pessoa, mas é uma droga legalizada e vendida por um comerciante, assim como os varejistas de drogas são comerciantes, só que ele não é o dono da Ambev. Quem encontra-se ali vendendo drogas entorpecentes no varejo, e veja bem que eu jamais darei a conotação aqui de traficante, porque traficante é aqueles que fazem a droga de grande porte trafegar e chegar nesses territórios para que elas sejam vendidas no varejo. Traficante é o Perrella, né, aquele deputado do PSDB, né, do Partido do Tucano, onde foi encontrado na sua fazenda um helicóptero com 500 quilos de pasta base de cocaína. É muita droga, porque é a pasta base, sabe? É a matéria-prima para você produzir a cocaína. Foi encontrado dentro do seu helicóptero, na sua fazenda, 500 quilos de pasta base de cocaína. Como ele é do 45, do Partido dos Tucanos, fazendo alusão ao nariz do tucano, deve ser para consumo próprio, né? Ele tinha lá no seu helicóptero 500 quilos de pasta base de cocaína para consumo próprio. Mas esses são os traficantes. Esses são os traficantes, aqueles que fazem essa droga já na sua matéria-prima ser distribuída para serem vendidas no varejo de drogas dentro dos territórios de favela. Na verdade, o favelado, o preto, essa juventude que compõe as facções aqui no Rio de Janeiro, seja o ADA, seja o Comando Vermelho, seja o TCP e as milícias, é importante que vocês saibam que vários varejistas que estavam compondo
facções, que já são facções consolidadas aqui no Rio de Janeiro, seja o Comando Vermelho, o TCP e o ADA, muitos estão migrando para as milícias. As milícias conseguiram controlar vários territórios porque houve uma migração de varejistas que eram do Comando Vermelho, do ADA e do TCP para as milícias. Porque só assim, para você tomar um outro território, você tem que ter um morador que vivia naquele território, que conhece as entradas, que conhece os becos e vielas. Então é importante que vocês saibam disso. Importante que vocês saibam também que tanto o Comando Vermelho, o TCP e o ADA estão utilizando-se das mesmas práticas da milícia. Eles só não cobram pela segurança, mas eles já vendem gás, né, eles vendem água, então eles estão aperfeiçoando, né, a sua fonte de lucro e de renda. E, por outro lado, existem favelas controladas pelas milícias, e no início eles não realizavam isso, que vendem entorpecente. Eles vendem entorpecente. No início, lá atrás, que nasce a Polícia Mineira, né, e antes da Polícia Mineira nós tivemos ali o embrião, que foi o embrião das milícias aqui no Rio de Janeiro, que foram os grupos de extermínio aqui no estado do Rio de Janeiro. Quem não se recorda aqui da Rádio Tupi, né, que falava lá no programa Patrulha da Cidade sobre o Mão Pelada e o Mão Branca, né, enaltecendo esses dois camaradas que viviam na Baixada Fluminense e faziam parte ali dos grupos de extermínio existentes na Baixada Fluminense. Agora, é importante fazer uma pontuação, o porquê a sociedade teve esse grau de aceitação, tanto aos grupos de extermínio que iniciaram-se lá atrás, que foram o embrião das milícias, quanto às milícias. Porque uma sociedade com medo, uma sociedade acuada, ela aceita qualquer coisa. Ela quer segurança, ela aceita esse discurso fajuto da extrema-direita e da direita brasileira, de que bandido bom é bandido morto. Então, assim, porque as pessoas encontram-se acuadas, e é importante que vocês entendam também que por trás disso tudo, porque tudo no capitalismo vira mercadoria, tudo, a morte, moradia, tudo no capitalismo torna-se mercadoria. E a questão da segurança pública também, no capitalismo, vira mercadoria. Então, é preciso que vocês entendam que a fomentação que esses programas policialescos realizam cotidianamente, seja o Bate na Record, seja o Datena na Rede Bandeirante, seja aquele Siqueira agora na Rede TV, um fascista de primeira categoria que encontra-se ali no horário nobre cotidianamente propagando o veneno do fascismo no Brasil, eles são responsáveis para a propagação do medo. Eles preparam o terreno para tudo que vem acontecendo dentro dos territórios de favela, eles fomentam essa violência estatal e a justificam. Então é importante que vocês saibam que por detrás disso existe a indústria do medo. E como funciona a indústria do medo? Quanto mais medo, mais você investe em câmeras de segurança, redes elétricas e segurança privada. Aí você vai me perguntar, André, eu sou vigilante, quem são os donos das seguranças privadas aqui, desses cursos de vigilante? Quem são os donos? Policiais da ativa ou da reserva? Vocês estão conseguindo entender que existe uma engrenagem por detrás de tudo que está acontecendo no Rio de Janeiro? Vale a pena a gente lembrar do Lapa presente, do Copacabana presente, desse novo molde de segurança pública aqui no Rio de Janeiro, que é pouco questionável. Mas ali tem segurança privada também. E ali os comerciantes pagam, né? É surreal, eles pagam por essa segurança. Quando eles já têm garantidos na Constituição Federal essa segurança. É dever do Estado assegurar a segurança para todos os cidadãos brasileiros. Então, assim, o cara já paga os seus impostos, mas ele paga o Lapa presente, o segurança presente, é pago através do recurso que é destinado pelos empresários e pelos comerciantes. Isso é muito sério, isso é muito grave, pessoal, porque pode estar se montando aí uma milícia institucionalizada. Porque dentro do Lapa presente, do Copacabana presente, existem os policiais militares e aqueles que fazem parte da segurança privada. Isso é muito sério e muito pouco abordado aqui no Rio de Janeiro. Porque muita gente fala assim, André, a milícia não atua na Zona Sul. Você que pensa. Você que pensa. Eles ainda não entraram em disputa dos territórios de favela na Zona Sul, mas eles atuam nas áreas formais na Zona Sul. Quando você passar por um local onde tem aquela cancela com segurança privada, isso ali é milícia. Isso ali é milícia. E sabe como funciona essa segurança? São seguranças
que são apresentadas ali por ex-policiais ou policiais da ativa. O cara chega lá, por exemplo, vou dar uma rua aqui, a Praia do Júnior, né, que tem esse tipo de segurança. O cara chega lá, o cara é um policial da ativa ou da reserva, ele chega lá, olha só, pô, eu tenho aí um esquema de segurança, né? São policiais, ex-policiais, né? São pessoas formadas, gabaritadas, e eu queria prestar esse serviço aqui para vocês. Aí ele chega lá e apresenta o serviço. Aí os comerciantes em reunião falam, olha, a gente não quer não, tá? A gente já paga nossos impostos, dever do Estado colocar patrulhas aqui permanentes para fazer incursões, né? Para rodar aqui a área, para evitar assaltos e roubos e furtos. O que ocorre? Quando os comerciantes não aceitam a proposta, é inacreditável. Na semana seguinte, começa uma série de assaltos naquela região. Aí você acha que quem está exercendo esses assaltos? Foi o mesmo policial que foi lá apresentar o serviço de segurança. E aí começa uma série de assaltos, aí ele retorna daqui um mês e fala, e aí, pessoal, vocês pensaram? Olha, pensamos bem, a gente vai aceitar. Então as milícias já encontram-se na Zona Sul, nas áreas formais, nesse tipo de segurança de ruas, que é muito comum. É importante que nós venhamos ficar atentos a isso. Existe um projeto que é um projeto político de poder da extrema-direita, de instalar no Brasil, de consolidar no Brasil, uma teocracia miliciana fascista. E o Rio de Janeiro vem tornando-se o laboratório disso. O laboratório é aqui. Vai partir daqui esse modelo para os demais estados. Por quê? Você pode perceber que as incursões policiais realizadas pelo braço armado do Estado da Polícia Militar é sempre em áreas controladas por facções que são rivais à milícia. Dificilmente você vai ver uma mega operação em territórios controlados pela milícia. Você quer ver? Vou citar um exemplo aqui para vocês, a Cidade de Deus. É a única favela naquela região que a milícia não controla. Todos os dias, cotidianamente, tem incursões policiais. E qual é a intencionalidade? É minar, né, a facção que controla a Cidade de Deus, que é o Comando Vermelho, para facilitar a inserção das milícias. Ou seja, é o Estado trabalhando em favor do crescimento e da expansão das milícias. E por que trabalha-se por isso? Porque milícia é máfia e milícia gera voto. Milícia tem intencionalidade de poder de Estado. Ela é totalmente diferente da questão do varejo de drogas e das facções. É importante que vocês entendam isso. E existe um projeto aqui no Rio de Janeiro para que a milícia venha tomar e controlar todos os territórios. É isso que está em jogo. Então, assim, nós vamos trazer aqui denúncias, de repente, que vocês não saibam, mas é importante que vocês fiquem sabendo que realmente o Rio de Janeiro é o laboratório para que esse projeto da extrema-direita venha se consolidar no Brasil, que é a teocracia miliciana fascista. Para isso se consolidar, é necessário a expansão e o crescimento das milícias, que elas controlam territórios, e a expansão e o crescimento das igrejas evangélicas, que controlam mentes. Essa equação macabra vai resultar onde? Nas urnas. Essa equação macabra resultou na vitória do genocida do Witzel, resultou na vitória do bispo-prefeito Crivella e resultou na vitória do Bolsonaro, já que ele ganhou aqui com 77% dos votos. E de onde surgiu, né, essa grande votação expressiva do Bolsonaro e do Witzel que ninguém conhecia? Desse crescimento das milícias, que controlam territórios, e das igrejas evangélicas que controlam mentes. Isso é muito sério, isso é muito grave. Vou aprofundar a discussão. Aqui no Rio de Janeiro, as igrejas evangélicas neopentecostais, eu já fui pastor, já realizei esse trabalho, elas realizam um trabalho muito sólido dentro do sistema carcerário. E esse trabalho gerou fruto. E qual foi o fruto? Foi o estreitamento com uma das facções mais poderosas aqui do Rio de Janeiro, que é a facção Terceiro Comando Puro. E através desse estreitamento, os varejistas de drogas, os grandes chefes dessa facção, aderiram às questões ideológicas das igrejas evangélicas neopentecostais. E tem um varejista aqui, que o nome dele é Peixão, que ele controla 5 favelas ali na zona norte do Rio de Janeiro. Ali ele instituiu o Complexo de Israel. Qualquer favela da facção Terceiro Comando Puro que você for entrar, no início da favela tem lá uma pichação, Jesus é o dono do lugar. Aí eles colocam uma bandeira de Israel e colocam uma estrela de Davi de neon que fica brilhando à noite. Isso é muito sério, pessoal, isso é muito grave. E o que ocorreu com esse estreitamento e essa aliança? Ocorreu uma depredação e o fechamento de vários terreiros de candomblé e de umbanda nos territórios controlados pela facção Terceiro Comando Puro. E esse estreitamento não é só porque os varejistas supostamente se converteram
ao evangelho, se converteram às igrejas evangélicas neopentecostais. Não é nada disso. Esse estreitamento também se dá na questão da lavagem de dinheiro. As igrejas evangélicas neopentecostais no Brasil é um dos melhores lugares para se lavar dinheiro. Ali lava-se dinheiro do jogo do bicho, lava-se dinheiro desviado da política, lava-se dinheiro do tráfico, lava-se dinheiro da milícia. É o melhor lugar para se lavar dinheiro, é uma festa. É uma festa. Então, é isso que está acontecendo no Rio de Janeiro, que passa por um processo de mexicanização, né? Se você estudar a história do México, você vai ver que o Rio de Janeiro está reproduzindo isso. É um processo de mexicanização muito perturbador, né? Futuramente, nós não temos boas previsões para o Rio de Janeiro, mas é importante que alguém que vive nesses territórios, que entende e compreende tudo o que acontece nos bastidores, venha aqui e relate para vocês o que está acontecendo de fato aqui na cidade do Rio de Janeiro.